Não é só os procedimentos estéticos, gente, que melhoram a nossa autoestima. Com certeza, uma vida mais saudável, né? Um novo estilo de vida vai sim também levantar a nossa autoestima. E esse é o assunto de hoje, vida saudável, com o Dr. André Scardovelli. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Samara. Um prazer estar aqui de novo. A gente que agradece. E quando que a gente bate nessa tecla, né? Porque é realmente uma mudança de estilo. Até brinquei, conversando com a Lucia agora há pouco, né? Que eu vou começar o meu novo estilo de vida, que tal? Ela falou, não adianta começar e parar. E é isso mesmo, né? Exatamente. A gente tem que sustentar esses hábitos por um tempo longo aí, para a gente colher os benefícios. E não tem como a gente não falar, né? Que corpo são, mente sã e vice-versa, né? Esse é o nosso lema aí para a vida. Com certeza, exatamente. E quando a gente fala de vida saudável, muita gente às vezes fala assim, mas eu me encontro numa situação que eu não sei por onde começar, né? Você em casa assistindo, fala assim, meu Deus, o que eu faço, né? Por onde começar? Será que é a alimentação? Será que é o exercício? E às vezes a gente até esquece de tantos outros fatores, né, doutor? Sim, exatamente. Então, muitas vezes tem vários pilares, né? A vida saudável são vários pilares que sustentam a gente. E a saúde mental é um deles. É verdade, sono. O manejo do estresse, o sono, a hidratação, muita gente esquece da hidratação também. Verdade. E são inúmeros fatores. A gente começa por aquele que a gente está mais propenso. Então, às vezes, igual a gente atende pacientes que estão mais propensos a mudar a alimentação. Então, vamos começar pela alimentação. Às vezes a gente atende pacientes que não quer mexer na alimentação, mas está muito disposto a fazer uma atividade física. Olha. Vamos começar pela atividade física. Ou a pessoa fala assim, doutor, eu tô praticando atividade, tô comendo direitinho, mas não sei o que está acontecendo. Aí vai ver, não está tomando água, que é o básico. Exatamente. A hidratação é uma coisa muito importante, que é muito negligenciada aí. E ela melhora a função do nosso organismo, melhora o metabolismo. Uma coisa que muita gente não sabe é que às vezes você está com um aspecto inchado e isso pode ser falta de hidratação. Olha. Porque se você toma pouca água, você retém mais água no líquido extracelular e dá aquele aspecto inchado. Então, depois de um churrasco de final de semana que você toma cerveja e come carne, você fala, meu Deus, engordei, ganhei gordura. E muitas vezes não. Às vezes está faltando só hidratação para você eliminar esse excesso de líquido. É o que eu falo sempre aqui, nós somos plantinhas com emoções, tá? Você tem que tomar água aí para se hidratar. Então, hoje nós vamos mostrar aqui para vocês 10 passos, né? Para quem busca essa vida mais saudável. Mas lembrando, né, doutor, que nada substitui a consulta médica, né? Com certeza. E, inclusive, faz parte de um dos passos que a gente planeja esse check-up periódico, né? É verdade. Para entender como é que está nosso organismo, nossas funções. Então, papel e caneta na mão para você anotar aí, claro, né? Tentar buscar um estilo de vida mais saudável, mas é claro que cada caso é um caso, né? Vamos ver aqui a primeira dica. Dormir bem. Fala aí pro pessoal de casa, doutor, qual a importância disso, né? Da gente ter uma boa noite de sono, não só os pilares, claro, né? Da boa alimentação, exercício, mas o sono, né? Também para ajudar. Tá, o sono, ter uma boa noite de sono é essencial. Então, talvez seria uma boa dica para quem está pensando em começar a controlar o sono, tentar entender quantas horas está dormindo por noite, se está acordando muito à noite, se está acordando descansado depois de uma boa noite de sono, está acordando cansado. Porque isso é muito importante. É no sono que a gente recarrega nossas baterias. E o que isso significa na medicina, né? É quando a gente produz, a gente enche o tanque dos nossos hormônios que a gente precisa para o dia. A síntese proteica, a síntese de músculo acontece durante o sono, grande parte. O crescimento acontece durante o sono, que é quando tem esses picos hormonais que favorecem o nosso metabolismo. E tem gente que fala assim, eu fico bem com 5 horas por noite. Aí outra pessoa fala assim, eu fico bem com 8, 10 horas. E tudo bem, cada um aí no seu ritmo? Tem uma questão individual, cada pessoa se sente bem com uma quantidade de sono, mas se a pessoa tem menos que 7 a 6 horas de sono, já mesmo complica. Ela se sentindo bem, a longo prazo a conta chega uma hora. Olha só. E aí ela pode começar a se sentir fadigada, não saber por quê, mas é há muito tempo dormindo um período não suficiente. E uma vez alguém falou, acredito que foi até o seu pai que esteve aqui e falou pra gente que nós mulheres precisamos de mais um pouquinho de sono também, sim, né? Isso eu costumo falar mais, porque a mulher, ela precisa, durante o sono, ela recarrega toda a parte dos hormônios femininos e é muito diferente do homem. O homem consegue recarregar essa bateria com menos horas de sono e a mulher precisa de um pouquinho mais por uma questão fisiológica ali. Perfeito. Próxima dica aqui, 10 passos hoje para
uma vida mais saudável. Beber água, né? A gente falou aí da importância de beber água, mas aí, doutor, tem um mínimo, né, por dia? Ou então a pessoa, é muito corrida, eu esqueço de beber água. Tem algumas outras fontes? Eu posso, de repente, uma água de coco, um chazinho. O que você fala pra gente? Sim, perfeito. Então, muito se ouve falar do tal dos 2 litros de água por dia, né? Então, é uma boa referência, dá para você adotar essa orientação para a maioria da população, mas existem casos individuais. Por exemplo, atletas têm que tomar 6, às vezes 7 litros de água por dia. Porque o gasto deles é muito maior. A água sempre vai ser a melhor fonte de hidratação. Tá? Os chás, os sucos ajudam, alguns alimentos ricos em água também ajudam a bater essa meta de 2 litros por dia, mas a água sempre vai ser um melhor caminho. Tá? Então é essencial você também fazer esse controle de água, porque muitos sintomas, queda de cabelo, pele frágil, pele seca, dores de cabeça, olha só, muita coisa que às vezes a pessoa faz tantos exames para descobrir, às vezes era só falta de hidratação. Então corrigir a hidratação, o primeiro passo também. Excelente. E hoje em dia tem até aplicativos, né, que lembram a gente de tomar água. A garrafinha ali do lado o tempo todo, coloca lá no celular para despertar e bora tomar água. Eu, por exemplo, tenho uma garrafinha, um galãozinho que ele tá escrito, ele é só de 2 litros e ele fala, aqui até 7 horas da manhã, depois das 7 ao meio-dia. Que bacana. E aí você vai fazendo esse controle ali no próprio... até um incentivo, né? Adorei a dica. Próxima dica aqui pra gente também, sobre os 10 passos para uma vida mais saudável. Praticar exercício físico. Aquilo que a gente disse assim, né? Por exemplo, a pessoa busca uma boa alimentação, busca uma boa noite de sono, mas a gente tem que mexer o corpo, né? E aí muita gente pode perguntar, o que medicina do esporte tem a ver com tudo isso que a gente está falando, saúde? E é muito simples, tá? O ser humano descobriu que o exercício físico, ele é a fonte da juventude. É o melhor remédio para todas as doenças. Olha só. Então, se você está tratando qualquer doença, diabetes, hipertensão, obesidade, artrose, e está tomando só medicamento, não está fazendo exercício físico, você não está fazendo tudo que você poderia estar fazendo para tratar essa doença, porque o exercício físico, ele é remédio para todas elas. E aí foi quando o ser humano descobriu que manter uma quantidade de exercício pro longo da vida, numa quantidade adequada, respeitando os seus limites, é o que torna a nossa saúde e nossa qualidade de vida muito melhor a longo prazo. É o que faz a gente envelhecer com qualidade de vida. Então, o exercício físico hoje, e ele entrou como essa ferramenta para a medicina, por isso que a medicina do esporte e do exercício tem crescido muito, porque se entendeu que o exercício prescrito na dose correta, na quantidade correta, respeitando o limite de cada um, é o melhor remédio de todos. Olha que bacana. E não tem idade, né, doutor? Não tem gênero. Todo mundo, até gestante pode fazer exercício. Uma coisa que muita gente fala, mas eu fui atleta quando era jovem, mas você tem que manter a sua atividade física ao longo da vida. Se você foi atleta 20 anos atrás, muito provavelmente se hoje você não faz nada, você perdeu todos esses benefícios. O exercício é um remédio que a gente toma todo dia. Perfeito, adorei. Esse exercício é um remédio também que a gente tem que tomar todo dia. Então, geralmente o médico não prescreve aí pra você, tô com uma dor na coluna, tô com uma dor aqui. Coloca também o exercício como um remédio aí, né, no seu dia a dia, né, doutor? Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui nosso bate-papo e ainda tem vários outros passos, viu? São 10. Quais serão os outros, hein? Daqui a pouquinho a gente continua, aproveita o intervalo, manda aqui a sua pergunta, que já tem muito mais. Que é médico do esporte, está dando uma aula aqui pra gente de vida saudável. E eu quero ressaltar aqui, doutor, o quanto é importante isso que a gente está fazendo aqui, abrindo esse espaço, que eu sempre me coloco nos lugares dos nossos telespectadores. E você está abrindo tanto a minha mente em relação a isso, eu tenho certeza que a gente está ajudando também o pessoal de casa. Então, quanto é importante o seu trabalho, viu? Eu fico muito feliz, é uma honra para mim estar podendo falar o que eu acredito sobre saúde para vocês, para a população. É muito bom, né? Eu acho muito importante esse papo mesmo. Exatamente, cuidar da nossa saúde. Olha só, tem perguntinha aqui. O Celso Marinho tem 62 anos. Anota aí, olha, 62 anos. E ele disse que ele caminha todos os dias uma média de 18 km por dia. E ele quer saber se isso é bom ou ruim. 62 anos caminhando 18 km por dia, tá bom? Na verdade, Celso, é o seguinte, a gente tem que entender todo o seu contexto, toda a sua história para entender se isso está sendo benéfico para você ou
está gerando algum prejuízo em alguma outra área da sua vida. Mas de uma forma geral, você com essa idade está mantendo esse nível de atividade física, se isso não está te atrapalhando em nada, é excelente. Continue assim, isso vai te levar muito longe ainda. Bacana, respondido então para o Celso, obrigada pela participação. A Ivani Bernardes, ela está dizendo o seguinte: doutor, quantas horas é uma noite bem dormida? Tá. Ivani, é o seguinte, depende bastante, tá? Mas de maneira geral, para os homens, até 7, 8 horas, eles vão bem, dá para você manter todas as funções num nível ótimo. E para as mulheres é recomendado um pouco mais. Então, para as mulheres, no mínimo 8 horas de sono. E nos dias que você se sente que dá para ter mais horas de sono, eu recomendo até 9, 10 horas para você repor toda essa parte hormonal, para você não gerar disfunções ao longo do tempo aí com essa questão hormonal para a mulher. Perfeito. Olha só, a Marina Galeano está dizendo o seguinte: tem como ter uma vida saudável sem praticar exercícios? E ela ainda colocou outra pergunta: e quando começar a tomar suplementos? Essa é minha esposa que mandou a pergunta. Ah, é? Ai, que legal. Beijo, Marina. Beijo, amo vocês. Então, dá sim pra gente começar uma vida saudável sem o exercício físico. É lógico que não vai ser completo, porque o exercício físico ele é o mais potente e estimulador. Então, o exercício físico ele é motivador, ele te dá propósito, ele te dá uma série de qualidades que você leva pra vida, para outras áreas da vida. Então, a gente, às vezes, quando não dá para fazer o exercício logo de cara, a gente melhora a alimentação, a gente melhora o sono, a gente melhora o estresse, a gente muda o ânimo dessa pessoa para preparar ela para entrar no exercício físico. Perfeito. Sem o exercício físico, fica muito difícil da gente manter uma saúde ótima. Mas é possível. É possível, mas se puder complementar, melhor ainda. Olha só, boa tarde, doutor. Sou o Pedro. Trabalho no período noturno. O sono saudável está relacionado apenas à noite ou não? É polêmica essa. Assim, o sono saudável, ele é aquele que você dorme as horas ali, você não tem os despertares noturnos durante a noite e você acorda descansado, tá? Então, não tem só a ver com a noite, depende muito do que você faz durante o seu dia. Por exemplo, quando a gente bebe, exagera na bebida, isso é uma coisa que vai prejudicar o sono, por mais que você durma tantas horas ali, você sente que você não conseguiu recuperar 100% porque seu corpo estava preocupado em se desfazer do álcool, tá? Então depende de outros hábitos para a gente ter um sono saudável, não é só a quantidade de horas. E nem só a noite ou o dia, né? Nem só a noite ou o dia. Perfeito. Voltando aqui para as nossas dicas, dedicar tempo para fazer o que gosta, muito importante, seja uma dança, seja passear no parque, seja ler um livro, né, doutor? Sim, isso é muito importante, tá? Isso faz parte do autocuidado, a gente reservar esse tempo para lazer, para fazer algo que a gente gosta, para se desligar do mundo. Hoje em dia a gente recebe muita informação, toda hora, trabalho. E muitas vezes a gente tem que parar e olhar para dentro da gente, aquilo que a gente gosta, isso dá ânimo para a gente continuar, recupera nossas energias também e mantém uma saúde mental também. Acho que não dá para a gente só ficar com obrigações, tem que ter o lazer, tem que fazer parte da nossa vida. Para dar uma relaxada também, senão tem quem aguenta, hein? Próxima dica aqui pra gente, os 10 passos, né? Pra gente buscar uma vida mais saudável, ter uma dieta equilibrada. Equilíbrio é a palavra, né, doutor? Nem ser assim 100% neurótico e nem ser também, né, 100% aí desfocado. Tem um equilíbrio. Exatamente, esse é outro ponto que eu bato muito na tecla. Tá? A alimentação, a gente é o que a gente come, isso é fato. E quando a gente tem uma alimentação equilibrada, a gente melhora uma série de outras coisas. Então, a gente melhora o sono com uma dieta equilibrada, a gente melhora o humor com uma dieta equilibrada, a gente melhora o intestino com uma dieta equilibrada. Então, a dieta equilibrada faz parte disso. Agora, não adianta a gente ser neurótico, querer comer só salada, querer ser super restritivo, querer abdicar de tudo que dá prazer pra gente, porque isso também não vai gerar saúde. E sabe o que eu percebi também? É verdade. E uma hora a gente não aguenta. Uma hora quando você fica desiste. Muito assim, aí você desiste, aí é onde você vai e enfia o pé na jaca mesmo, né? Essa mentalidade do 880, quando a gente leva para alimentação, ela prejudica mais do que ajuda. Então, o equilíbrio é tudo. É você manter, na maior parte do tempo, uma dieta saudável e deixar os espaços onde você vai comer algo que você gosta, você vai ter o seu lazer com seus amigos, você vai comer o seu churrasquinho. Um brigadeiro. Um brigadeiro de vez em quando, por que não? É verdade, né? Tem que ter um equilíbrio nisso. Tá aí, então. Próxima dica pra gente ver aqui. Fazer exames periódicos, né? A gente colocou aqui que é muito importante esse check-up.
É muito importante porque muitas vezes o nosso corpo ele dá sinais, tá? Então ele dá sintomas, sinais e às vezes através dos exames de sangue a gente consegue detectar condições que vão levar a doenças. Então você não precisa estar doente, ter uma doença diagnosticada para entender que o seu corpo já está pedindo ajuda. Então, os exames periódicos a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, um exemplo muito claro, a diabetes, ela surge por conta de uma resistência à insulina. Olha. Então, a resistência à insulina, ela aparece primeiro no exame de sangue, a gente consegue detectar que essa pessoa está indo a caminho de desenvolver um diabetes, tá? Que é o pré-diabetes que a gente chama. Sim. Então, não necessariamente ela tem a doença, mas ela está no caminho de desenvolver. E quando a gente detecta essa possível doença antes, a gente tem muito mais poder para tratar e prevenir todas essas doenças. Por isso que os exames são essenciais. Com certeza. Olha que legal. A Silvana de Bauru, ela tá dizendo assim, tenho 55 anos, não pego ônibus para trabalhar, eu vou de bicicleta. Adoro, ela falou, né? Então, que bacana, muito né? Que legal. Silvana. 62, 55. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes não entende. Para exercício, aumentar os nossos níveis de atividade física não necessariamente significa fazer um esporte, praticar uma atividade física. Simplesmente você ter uma decisão igual essa da Silvana. Então, subir uma escada em vez de elevador. Ir na farmácia a pé em vez de ir de carro. Então, essas pequenas coisas, elas mudam. Elas mudam a vida. Fazem toda a diferença. Sim. Verdade. Próximo aqui, eu quero mostrar a todos que tá bem legal o nosso bate-papo. Manter o bom humor, importante também, né? Eu sei que é meio difícil. A gente aí sofre com a TPM. Às vezes você vai pro trabalho, tem aquele chefe, né? Então, olha, manter o bom humor faz parte. Faz parte do autocuidado. Aí eu colocaria, além de manter o bom humor, esse manejo do estresse e da ansiedade. Eu acho que isso é muito importante. Verdade. Tá? Então, por isso que práticas como meditação e yoga têm crescido tanto, têm ajudado tanto, porque elas controlam. A gente para de olhar para fora, para o mundo, e começa a olhar mais para dentro e entender mais a gente. Isso ajuda a gente a manter níveis equilibrados no humor. A mulher sempre vai ter mais dificuldade de manter esse humor estável, porque é normal. A oscilação hormonal é muito grande. Então eu falo que existem 4 mulheres durante um mês. Exatamente. E é normal. Nossos esposos que lutem, né? É Marina? É a Marina. A Marina, nossos esposos que lutem, né, Marina? Eu falo isso, mas lá em casa a gente passa pelas mesmas situações que todo mundo. É verdade. Próximo aqui, pra gente poder trabalhar com o que gosta, é importante também, né? Fazer algo prazeroso. Acho que entra um pouquinho na outra, né, doutor? Sim, também? Entra. Mas aproveitar trabalhar com o que gosta, porque às vezes a gente tem que entender que a gente precisa encontrar um propósito naquilo que a gente trabalha, né? É verdade. O trabalho não se trata da gente, sim de como a gente pode ajudar os outros. Missão, né? A missão. E aí quando você encontra esse propósito no que você faz, não tem como você não gostar do que você faz. Porque tudo faz sentido daí. Tem mais uma ou mais duas, está? Coloca aí pra mim. Se conscientizar dos motivos, né, pelos quais você quer ter o estilo de vida saudável, é a missão, né? Exatamente. Que a gente falou agora. E pra gente, mais alguma coisa acrescentada? Esse é mais fácil de fazer, porque a partir do momento que você começa a seguir o estilo de vida mais saudável, você começa a entender os motivos. Porque os benefícios são tantos. Você começa a notar a melhora na sua vida e aí você começa a entender o porquê que você está fazendo isso. Verdade. E estilo de vida, não é algo temporário, né? Sim, estilo de vida mudar essa chavinha. Não é uma obrigação, não é um peso, é um estilo de vida agradável e que a gente mantenha a saúde. Com certeza. E para a gente encerrar com chave de ouro, os nossos 10 passos para uma vida mais saudável, respeitar seus limites. Essencial, né? Também. Não adianta nada a gente seguir ali restritamente, rigidamente, uma rotina que a gente acha que é saudável, mas que por dentro está acabando com a gente, né? Verdade. Gerando mais estresse. Com certeza. Respeitar os limites é essencial, tanto na atividade física quanto na alimentação, quanto em tudo na vida. Verdade. Espero que com o nosso bate-papo de hoje possa ter acendido uma luzinha aí, que você possa virar essa chave aqui junto com a gente, viu, doutora? Adorei nosso bate-papo. Obrigada. Até a próxima. Samara. Até depois de amanhã. Quinta-feira eu tô lá no consultório. Estamos esperando você lá. Acompanhe nas minhas redes sociais, hein? Vou fazer um reality lá. Será que eu vou dar conta? Com certeza. Vou pro intervalo agora, mas